cada vez mais que estudo sobre formação de professores da primeira infância, vejo como seria importante a gente sair junto com o diploma de professor de arte, entendeu? Porque o que querem que a gente faça é trabalhar com múltiplas artes. Só que, assim, para entender de verdade uma linguagem artística, não é só porque... Vou dar um exemplo bárbaro. Eu gosto muito de música. Sou incapaz de ler partitura, sou incapaz de tirar som de forma Tocar harmônica. tambor, né? Não sei tocar nem tambor. E se eu cantar, vocês vão... Todo mundo vai sair correndo, até vocês dois vão falar, caiu, Cristiano, gente, ele caiu. Porque entrou no túnel. Isso, entrou no túnel e não vai voltar essa noite, gente, tchau. Porque é isso, né? Então, mas quanto tem lá de quanto tem de linguagem musical, e eu já vi gente que é competente, sabe fazer isso, fazer com as crianças. E as crianças são capazes de aprender linguagem musical desde muito pequeno. Tanto é que é uma das recomendações, eu lembro quando meu sobrinho tinha dificuldade de matemática, uma das coisas que ajudou foi quando ele foi aprender a tocar violino, resolveu também a parte da matemática. Então, é uma coisa que tem super a ver, né? Tem super ligação. Mas, então, como a gente precisaria fazer isso, né? E aí, voltando um pouco, Amanda, o que você tinha dito, as crianças, normalmente, elas são muito vistas pelo que elas não sabem, pelo que elas não têm. Então, quando a gente fala assim, ó, um bebê de 6 meses, em vez das pessoas falarem, ele já pega, ele está começando a ter controle do tônus muscular para sentar, as pessoas dizem assim, ó, mas ele ainda não anda, ele ainda não fala, ele ainda não sei o quê. Aí se você falar, tem 1 ano, ele começou a andar, mas ele ainda não fala, ele usa fralda. Sempre você está olhando para a criança pela falta. Aí ela tem 4 anos. Ainda não sabe escrever, não sei o quê. Tá vendo? A gente sempre está olhando para a criança, parecendo sempre colocando ela no papel de incapaz. Né? Verdade. De ser humano incompleto, né? É sempre a incompletude da criança. A gente nunca olha para o que ela... É exatamente isso. E acho uma questão super, assim, que a gente já até trouxe aqui no programa algumas vezes, é essa questão deles não serem considerados produtores de cultura. Então, como que eles, enquanto seres incompletos, seres humanos ali naquela fase de, né, de meio que pela metade, pelo 1/3, 1/4 de gente, como que esses indivíduos vão ser produtores de cultura? E a gente, além de desconsiderar tudo que eles são, a gente desconsidera tudo que eles trazem, tudo que eles produzem, tudo que eles ressignificam e reconstroem dentro desse código social que a gente tem. Exato. E aí, infelizmente, não é um problema só no Brasil, né? É um problema de mundo. O mundo mesmo tem uma dificuldade muito grande de ver a criança como um sujeito de direito, né? Um sujeito completo. A gente acha que é, como você disse, 1/4, 1/3, 1/7, 1/8, a gente vai dividindo o cara, vai achando Você falou que ainda falta, né? Que ainda não consegue, né? Ele está faltando, ele só é uma pessoa incompleta, né? E foi quase impossível não lembrar quando fala de falta. Eu falo assim, eu deito lá na lista toda semana e descubro um monte de falta que eu ainda tenho. Então, toda semana. Então, se for por isso, né, danoso. Toda semana é a falta, exatamente. Mas eu vou contar um caso para vocês que eu acho que é muito potente e vai ser legal para a gente pensar nisso. A minha experiência como coordenador em 2016, eu tive uma professora que ela pedia que ela queria fazer uma proposta de continuidade com os bebês. Então, quando eu estou falando de bebês, estou falando com uma sala que ainda não tem 1 ano completo. E ela falou que ela tinha muita dificuldade de pensar assim, porque eles não se concentravam tanto. Aí eu perguntei para ela, professora, qual é o seu artista plástico predileto? Ela disse que era Monet. Falei, então traga algumas reproduções de Monet para as crianças verem. Ela escolheu 4 reproduções de Monet, e nas 4 reproduções de Monet tinham bebês, porque ela acreditou que as crianças iam se identificar com o bebê. Mas a criança é boa, a criança é melhor do que a gente pensa. E as crianças se interessaram pelas flores. Então as crianças chegavam sempre perto do quadro, tentavam cheirar procurar cheirar. E faziam, tipo, não tem. Não tem, não é flor. Quando ela escreveu isso no diário de bordo, eu falei, olha que interessante, eles estão pesquisando flores, já sei.
eu comprei um vaso de crisântemo bem grande e levei para a sala. Eram 7 bebês, era um B1, eram 7 bebês. O mais velho tinha 15 meses e a mais nova tinha 11 meses nesta época. As crianças viram o vaso, ficaram eufóricas, e um dos bebês foi o primeiro a fazer assim. Tipo, tem cheiro, mas ele foi lá para o quadro, cheirou o quadro e fez assim, aqui não tem. E quer dizer, é amarelo, porque eu levei o crisântemos amarelo, porque a maioria dos quadros tinham amarelo. Olha, eu me arrepio de lembrar. No terceiro dia, esse menino fez uma coisa incrível. A sala tinha a janela que entrava a luz, ele ficou olhando para o quadro e ficou olhando para o crisântemo. Ele empurrou o vaso para o sol e aí ele fez para a professora. Agora esse vaso está igual àquilo que o homem pintou. O menino tinha 15 meses, gente, e ele conseguiu entender o que era a questão de sombra e luz de Monet. Nossa, lindo. As pessoas acreditando que a gente precisa ficar restrito porque conceitos, a criança vai querer identificar porque tem bebê. O Theo, com 15 meses, conseguiu dizer, ó, é isso aqui, ó, bota isso no sol, que daí fica parecido com aquilo que está ali. O menino entendeu o que é luz numa obra de arte. Entendeu? Então, eu fui discutir com o professor Edmir que a gente tinha que colocar as crianças dentro de uma rede de significação, uma rede de leitura. Então, o que é isso? Eu levei essas crianças para o teatro, levei elas para o cinema. E aqui, repertório, né? Isso. E o repertório de usar os dispositivos culturais mesmo, né? Então, não é só você ouvir falar, ó, existe um lugar onde tem encenação, não. Porque tem códigos, e aqui as pessoas vão entender o que a gente está falando, né? Você só aprende a se localizar direito no avião quando você está dentro de um avião. Né? Quando você vai pegar a cadeirinha, saber direito. Você compra ainda vem a mulher explicar, falar que é assim, que é a porta, né? Ainda tem que explicar, ainda mesmo assim. Isso, exatamente. Então, a primeira vez que você vai... Aí você descobre, agora que está super proibido entrar com bagagem, já não te deixo. Mas antes você entrava com uma bagagem que não cabia, né? Então, tem todos os códigos que você só vai aprender quando você usa. Então, vou dar 2 exemplos que parecem bobeira. A linha amarela no museu. Você só quando você está lá que você vai entender que você não pode passar da linha amarela porque tem a questão da obra. E quando você está no teatro, esperando uma peça, toca uma vez a campainha, toca 2, toca 3, aquilo também é um código que você só entende se você tiver no dispositivo. Né? Então, eu fui discutindo isso e coloquei essas crianças dentro desse circuito. E eu termino até a dissertação, né, de um jeito que eu não gostei, mas o professor fez eu escrever a qualidade do mediador. Eu falei, professor, agora eu vou ficar jogando confete em mim? Ele falou, mas Cristiano, esse trabalho não acontece se não tiver um mediador. Você vai ter que falar o que precisa ter um mediador. Tá bom. Fiquei muito incomodado com isso. Quando eu vou para o doutorado, eu tenho já como coordenador pedagógico, eu tenho uma grande dificuldade. E eu entendi o que o professor quis me dizer lá. Não é simplesmente falar para as professoras fazerem se elas também não entenderem o que está em jogo. Então, eu fui entender que eu tinha que colocar as professoras também dentro desse circuito. E aí, a hora que eu expliquei melhor, lá na dissertação, eu só passei pelo conceito pedagogia cultural. No doutorado, eu uso do diário de bordo rumo à pedagogia cultural. Então, elas se tornam escritoras, tudo a ver, Carrildo, tudo a ver. Elas se tornam escritoras de diários de bordo, e conforme elas vão escrevendo sobre os fazeres delas, elas vão se conscientizando dos seus saberes e não saberes. Tem uma palavrinha difícil na pedagogia, Amanda. Vou falar um pouco de pedagogia, mas eu vou explicar logo na sequência, tá? A gente chama isso de metacognição. Elas começam a entender o pensamento que elas têm para determinadas escolhas. E neste meio do caminho, eu vou apresentando para elas Clarice, Ibsen, Hilda Hilst. Hilda, a gente leu poesia da Hilda, demo mesmo, pior que a gente leu, não é nem mentira, legal, a gente leu poesia da Hilda, a gente leu Madame Bovary, Faubel,
né? Então, elas foram entrando, e no meio disso, além da leitura, a gente foi trazendo filmes, a gente foi trazendo música. Conversando um com o outro. Que é o mais importante, por isso que na sequência vem colaboração, tem que ser colaborativo. Cultura vem em colaboração, né? Quando a gente lê um livro que a gente gosta pra caramba, a gente quer contar para todo mundo, a gente assistiu um filme legal, a gente quer contar para todo mundo, então a colaboração é pré-requisito para a pedagogia cultural. Ninguém faz cultura isoladamente. Não. Nem inteligência, eu acredito que inteligência só existe quando eu pego eu sou um gênio, aí se eu estou sozinho na caverna, não adianta nada, aí eu converso com qualquer pessoa, aquilo vai ter um reflexo, a pessoa vai dizer qualquer coisa, aí é que cria a inteligência, né? É na troca, né? Tem um teórico que eu gosto muito, chamado Jeremy Brumer, ele defende uma coisa que é muito, muito interessante. Quando você convive com quem ganhou um prêmio Nobel, a chance de você ganhar um prêmio Nobel é muito maior. E não é Aumenta um porque ele te pouquinho. ensina a técnica, é porque você começa a operar na faixa mental que o cara opera. Então, a gente vai trocando as nossas faixas. A gente estava brincando no começo, assim, quando a gente está fazendo reunião online, fica assim, né? Você está aí, você está entre nós, parece uma sessão de mesa branca. Agora ficou assim, opera na faixa mental do outro, tá parecendo. Ela é jornada nas estrelas, né? Isso, jornada nas estrelas. Mas é isso, porque daí a gente vai operando, vai aprendendo outras palavras, vai aprendendo outros conceitos. E aqui deixar um dado para vocês que me assustou bastante. Parte da minha tese ela é feita em São Bernardo do Campo, numa escola privilegiada. Vamos supor que seria aqui em São Paulo, Higienópolis. Como seria Higienópolis para quem está aqui em São Paulo, o bairro nobre de São Bernardo. E as professoras, muitas delas, não precisavam nem dobrar períodos, elas trabalhavam apenas meio período, que já mostra também um poder aquisitivo interessante para não precisar trabalhar 2. Gente, eu tinha 4 delas que já tinham ido beijar o Mickey 4 vezes na Disney, ok? Elas nunca tinham entrado no teatro. Nossa. A primeira vez que elas foram comigo ao teatro foi no CCBB. Então, percebam o que está em jogo numa hora dessa, porque, e aí, respondendo a sua pergunta, né, mano? Como eu espero chegar às crianças que normalmente já são invisibilizadas uma cultura mais elaborada, se quem está a fazer a mediação com elas não tem sequer as ferramentas, porque, e nesta hora eu acho que é uma grande injustiça no nosso país, né? Como o nosso país é muito desigual. Eu brinco que tem pessoas que podem não gostar de arte, mas papai e mamãe vai ao MASP, vai à Pinacoteca, vai ao Louvre, nem que seja para bater uma selfie foto na frente, né? Exato. Então, esses códigos entram por osmose, literalmente por osmose. Então, o cara aprende porque está lá com a mãe, mesmo bravo, não queria ir, a mãe fala, não pisa nessa fila, não pisa nessa fila. Fala mais baixo. Não põe a mão no quadro, filho. Tá tocando o segundo sinal, a gente tem que entrar. Então, a criança vai ficando neste meio e ela vai aprendendo por osmose. É o que o Bourdieu já nos ensinou de capital. Eu ia trazer exatamente esse ponto, porque o Bourdieu ele fala, né, como a educação ela não tem como a gente olhar para a educação sem o tal do capital cultural. Eu achei esse exemplo que você trouxe da Disney essencial. Não é só uma questão de capital financeiro, não é só uma questão de poder aquisitivo. É uma questão de capital cultural e é uma questão que é reproduzida fisicamente, né? Não física no sentido de... Opa! Caiu. Eu estou emocionado. Amanda, você está entre nós. O celular ficou... Você está me ouvindo, Amanda? No sentido disso que você disse mesmo, de comportamentos. A gente só aprende a ter determinadas respostas, a determinados estímulos, se a gente souber o que aquele código significa. E acho que uma questão, isso que você traz também do capital cultural e da expansão do repertório com significado, é o quanto as palavras, a gente simboliza coisas por meio de palavras, mas se a gente não tiver um símbolo, é muito difícil construir subjetivamente a existência daquilo.
A gente precisa de uma simbologia para que aquilo passe a existir no nosso mundo. Senão, quando a gente não sabe dar nome às coisas, elas são não insípidas, mas elas não pertencem dentro do nosso código, né? Do código individual e social que a gente pertence. Você me levanta uma bola que é impossível não cortá-la. E aí eu vou tentar cortar dos dois lados, da arte, e depois eu vou te trazer da pedagogia. A arte, você me lembra Saramago, quando ele diz, tem aquele documentário Nossa Língua Portuguesa, ele tem um depoimento muito bonito que ele fala que quando eu aprendo uma nova palavra, eu aprendo, antes de mais nada, mais sobre mim. Porque uma coisa é eu dizer para você, estou chateado com você, eu estou decepcionado com você, eu estou magoado com você. Então, eu tenho esse repertório, eu consigo, antes de mais nada, conseguir melhor saber o que eu sou para te falar. E agora, indo para a pedagogia, é impossível não lembrar de Vygotsky. Quando Vygotsky vai dizer que é pensamento e linguagem. Então, quer dizer assim, ele diz, e olha como é sério isso na pedagogia vigotskiana, né? Ele fala que primeiro eu preciso de uma linguagem para poder ter pensamento. Porque é isso que você disse. Eu preciso conseguir materializar, eu preciso conseguir simbolizar, concretizar, para eu conseguir avançar para o que ele vai chamar de inteligência superior, né? Eu sair dessa coisa que é do instinto, do mecânico, né? E conforme cada vez mais eu vou avançando, e aí lembrando do que o Renato disse, por isso que é bom estar com alguém em colaboração, porque um vai atuar na zona de desenvolvimento proximal do outro, né? E aí a gente vai avançando. Sozinho eu não vou conseguir fazer isso, eu preciso de outras pessoas para fazer essa mediação da cultura, né?